Sobrevivências. 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 Olá pessoal, aqui quem fala é Denis Carvalho, diretamente de Americana, no interior paulista. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 11º programa do nosso podcast Sobrevivências na Rádio Dom. Nosso programa é um espaço criado para compartilharmos nossas experiências, vivências e impressões em tempos de confinamento por conta do Covid-19, também conhecido como coronavírus. Esse é um ponto de encontro como a gente pode fazer hoje, se reunindo, só que à distância, para a gente se ajudar e passar por essa crise juntos. Podcast Sobrevivências, realizado com o apoio da Disco 1 Produção Cultural e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras às 11h, com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. Na sexta-feira já estará disponível no YouTube. No programa de hoje, que foi gravado no dia 9 de junho, vamos falar sobre esse paradoxo de ir ou não às ruas combater o fascismo em tempos de coronavírus. E para isso, a conversa será entre Maria Helena Galhani, advogada e presidenta do PSOL de Americana, Gustavo Iuri, social media e membro do diretório do PDT de Americana, Rafaela Villalon, professora e batuqueira do Maracatu Estação Quilombo, e eu, Denis Carvalho, jornalista e secretário de comunicação do PT de Americana. Gustavo Iuri Bortolucci, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Denis Carvalho, boa noite, Rafa, boa noite, MH. Rafaela, muito boa noite. Boa noite para os meus companheiros. E Maria Helena Galhani, não só boa noite, porque pode ter gente que está ouvindo de manhã. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom horário, né? Feliz aí de poder, nesse momento, a gente debater de maneira construtiva, com perspectivas distintas, mas construtiva, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Por falar em construtiva, nós estamos justamente aqui, nós quatro, conversando, porque na última semana acho que a gente teve uma experiência de aproximação muito grande, né? Com os movimentos antifascistas que tomaram as capitais 2 finais de semana atrás, as cidades do interior, enfim, outras cidades que não são metrópoles, começaram a seguir a mesma linha, intensificar o movimento, e a Americana não foi diferente, né? Então a gente se viu dentro da organização, dando apoio, suporte para alguns jovens que tomaram a frente em fazer uma mobilização antifascista aqui na cidade também. E, no fim das contas, no meio desse debate, a gente vinha nessa preparação e aos 45 minutos do segundo tempo foram colocadas algumas discussões e, por fim, naquela linha, né, de tudo aquilo que o Emicida falou, a organização achou por bem suspender o ato. Não cancelar a mobilização, né, mas suspender o ato em si. E aí eu queria jogar a primeira pergunta na roda e acho que essa primeira pergunta eu vou jogar para a MH. Vamos lá. Maria Helena Galhani. Como você acha que a gente deve construir uma articulação forte antifascista? Quem deve participar desse movimento? Quem deve estar à frente? Ou se não deve ter algum grupo específico à frente, com toda essa experiência que a gente teve, todas essas reflexões e o resultado, né, aonde a gente chegou, como você acredita que deve ser feita essa construção? Pô, para começar assim na berlinda, hein, Denis? Pelo amor Fácil, de Deus. aqui é simples. Só perguntinha fácil. Tranquilo. Bom, eu acho que, na verdade, assim, primeiro eu acho que a gente precisa saudar a iniciativa da molecada, que eu falo molecada, mas é porque eu acho que a energia, essa vivacidade, essa vontade de fazer é muito boa e reaviva todos nós, assim, mas eu queria muito saudar o pessoal que organizou aí, que fez a convocação do ato, porque eu acho que, a priori, só por isso já vale, porque botou nós todos voltando a conversar, né, e tirou a gente aí de uma inércia
e de um sentimento de derrota que eu acho que permeia toda a esquerda nesse momento, né? Desde a da eleição do Bolsonaro, ficou todo mundo numa ressaca enorme, a gente com essa sensação constante de que a gente já está saindo perdendo. E esse movimento que tá surgindo agora tá mostrando que, vamos acordar, né? Vamos sair dessa ressaca, levanta, toma aquele banho para recuperar o senso, toma um remedinho para dor de cabeça e vamos, que tem que ir. Não dá para deixar eles ganharem da gente por WO. E aí, assim, acho que as nossas organizações, nossos grupos de construção coletiva, né? Eu do PSOL, você do PT, o Yuri do PDT, a Rafa, que é organizada em coletivos culturais, eu acho que a gente estava um pouco nessa pegada do vamos fazendo o que dá para fazer, como pode fazer, vamos tentar resistir institucionalmente, e, enfim, porque estava meio desacorçoado. E colocou a gente para conversar porque era uma pauta da rua, né? Era uma pauta da base, uma demanda que estava se apresentando, e a gente tem que ver que, assim, institucionalmente, os nossos partidos, o PT, o PSOL, o PDT, a Rede, têm atuado em conjunto numa resistência institucional, né? Eu acho que isso, na organização institucional, a gente tem convergido, muito mais do que divergido, a gente tem convergido, trabalhado junto, e eu acho isso muito importante no limite da resistência institucional. Acho que a nossa divergência vai se dar realmente em como organizar a base, em como estar organizado a base, como responder essa demanda de rua, e a gente percebeu até aí pela própria dinâmica partidária na semana passada, mas eu acredito que, assim, na rua, quem estiver na rua e agora estiver querendo, e aí eu até dando um pouco de reverberação ao posicionamento da minha agremiação, eu acho que quem estiver na rua agora, em que pese aí toda a situação do coronavírus, né, se a população sopesando o risco e até, de certa forma, considerando que boa parte já são trabalhadores que estão expostos de toda ordem e que precisam demandar políticas públicas, e eles estiverem na rua dispostos a lutar e entender quem está do lado da classe trabalhadora não é quem estava na rua em 2016, por exemplo, havendo convergência, a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que isso, no geral, havendo convergência, a gente entende que existem limitações ideológicas, organizativas, mas havendo convergência, a gente tem que esgotar, né, trabalhar junto até onde dá e seguir dali adiante. Não que a gente vai abrir mão de ideologia, pelo contrário, certos da nossa ideologia, entender que nós temos que agir taticamente, estrategicamente, construir frentes, né? Uns avançam, outros guardam a posição e, enfim, parar de deixar a direita ganhar de WO, que é o que a gente meio que pisou na bola nos últimos meses. Perfeito, concordo plenamente contigo nesse processo de construção de unidade. A gente tem realmente muito mais convergências do que divergências. E no meio desse processo que a gente chegou até aqui, né, muito por conta de um processo de demonização da política, né, que era inclusive um pouco do que o Gustavo estava falando aqui junto com a gente antes de começar a gravação, que eu queria abordar um pouco isso contigo, Gustavo. Como que você acha que foi essa construção dessa demonização mesmo, né, da política, essa versão que foi construída, que da mesma forma como o Escola Sem Partido, ela não é sem partido, ela realmente favorece a direita, essa demonização da política também não é da política como um todo, favorece quem já está no poder, né? Então, você vinha falando dessa dificuldade de como a gente também fazer essa abordagem para conversar com as pessoas, e é muito interessante o momento quando a gente encontra audiência interessada realmente em falar de política, principalmente com a juventude, né? Então é um exercício muito grande para a gente, inclusive para poder fazer essa conversa. Como que você vê essa situação toda, Gustavo? O que a gente tem observado, e a gente pôde observar, inclusive a partir de todas aquelas manifestações que ocorreram em 2013, e todos sabemos bem aonde chegamos com elas,
é de que isso é nada mais do que uma estratégia, né? É uma estratégia da direita, da extrema-direita e do fascismo. E isso a gente pode até fazer um link com até estratégias fascistas, né? Que a gente viu com Hitler lá na Alemanha, de que é a partir dessa demonização do que a gente quer destruir, do que a gente quer ocupar, é que eles conseguem fazer com que a população que já está cansada, né, de assistir a toda essa corrupção, a toda essa, né, e eles fazem questão de ficar martelando isso para a população, e aí eles ganham o apoio da população, e ganhando o apoio da população, eles fazem o que eles querem, né? A gente vê isso, inclusive, hoje no governo Bolsonaro, que qualquer coisa que sai da boca dele já vem 300 mil apoiadores de uma vez e já fala, é verdade, é isso mesmo, é um mito, é não sei o quê, enfim, tudo mais. Cria-se uma figura, né? Nesse caso, a figura hoje é representada nele, mas cria-se uma figura que é a salvadora de tudo, né? O que vai dar o norte. E então, falando que isso, admitindo que isso é uma estratégia, a gente precisa de fato ter uma contra-estratégia, né, em cima disso. E é justamente sobre isso que desde 2013 eu acho que a gente como pessoas que estão em organizações partidárias, enfim, a gente vem discutindo isso dentro dos nossos partidos, das nossas organizações, mas eu acho que um erro, se a gente pode também fazer até uma autocrítica aqui, mas eu acho que faltou essa união que a gente está tendo agora, faltou um pouco lá atrás da gente sentar, conversar com base nessas nossas convergências que todos sabemos que a gente tem, principalmente na democracia, né? Que acho que todos, inclusive até se a gente for analisar, até partidos de direita podem se convergir a isso, né? Que é a democracia. Todos acreditam e defendem a democracia. Eu acho que então faltou esse diálogo e a gente foi meio que a onda foi levando, né? A gente foi levado por essa onda fascista, bolsonarista, enfim. Mas que agora eu acho que a gente está vendo, eu não sei vocês, mas eu estou vendo assim uma luz no fim do túnel, porque a gente está vendo essa juventude e também grande parte das pessoas que se deixaram levar por essa ideologia, hoje elas estão vendo o que realmente isso representa. E a gente já avisava lá atrás. Só que como a gente estava já demonizado por eles conseguiram, de fato, fazer com que esse discurso colasse na boca do povo, no pensamento do povo, a gente não foi ouvido, né? Não nos escutaram. E hoje, agora, a gente está tendo essa oportunidade de agregar novamente as pessoas a partir dessa conversa. Falar, gente, ó, não é assim que funciona, tá vendo? Ó, a gente deu voto, a gente esqueceu de ver isso, a gente fechou os olhos para aquilo, enfim. E esse direcionamento que acho que a gente tem a missão de dar agora, tipo, de abraçar mesmo. E estando juntos agora, nessa nossa grande convergência que a gente tem hoje, isso já falando nessa grande frente dos partidos aí pela democracia, nessa grande frente agora que a gente vai voltar a conversar com esse povo, com esse que a gente acabou perdendo aí nessa leva. Acho que é isso. Bom, para quem já está com a gente desde o começo do programa e para quem chegou agora, esse é o 11º programa do podcast Sobrevivências, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11h, com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. Para quem ainda perdeu ou quiser ouvir de novo, compartilhar com os amigos, com a família, na sexta-feira o programa já estará disponível no YouTube. E hoje temos aqui a presença da advogada Maria Helena Galiani, presidente do PSOL de Americana, do Social Media Gustavo Iuri, do PDT de Americana, e da professora Rafaela Villalon, do Maracatu Estação Quilombo. Para continuar o nosso debate, a gente teve a oportunidade agora de estar mais próximo com essa juventude,
que estava afim mesmo. A gente faz, né, essa crítica para essa geração que é mais digital, que faz uma militância de sofá, né? E muitas vezes a gente foi até bastante incisivo para saber até que ponto que eles estão afim mesmo de se expor, porque por mais que a gente, acho que a gente pode falar que a gente sentiu um respeito muito grande com a bagagem que a gente tem, né, em relação a eles, teve uma reciprocidade legal nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente nunca precisou ir para a rua efetivamente para combater o fascismo. A gente sempre foi antifascista, mas nunca precisou, né, fazer isso. A gente, nos últimos anos, teve um período mais democrático, a gente podia fazer um debate, mas não da forma como está agora, não só pelo perigo do fascismo, mas também em meio a uma pandemia, que tem esse outro agravante. E aí o que eu queria perguntar para você, quais as principais contradições que você viu na hora de fazer as reflexões sobre sair de casa ou não? Eu acho que eu entrei nessa primeiro para saber o que estava acontecendo, né? Porque surgiu o movimento e da onde esse movimento surgiu e quem são essas pessoas que estão levando esse movimento. E aí eu me deparo com a situação, eu acho que deve ser geral da juventude hoje, né? Eu não tinha noção de que essa juventude tinha essa mentalidade, né? As coisas estão enraizadas de 2013 para cá, desde antes de 2013, né? Dessa negação da política. Eu percebi neles essa intenção, né? De mudar, de fazer diferente, mas ao mesmo tempo a gente teve que construir muita coisa durante a semana. Então, essa questão me deixou reflexiva, de sair ou não sair na rua, né? De será que eu estou no lugar certo ou será que eu não me sinto representada aqui? E eu achei assim muito massa a abertura que eles deram para as reflexões que a gente fez. Então, o discurso inicial e o discurso final foram muito final, entre aspas, né? O texto que eles fizeram para justificar o cancelamento, eu me senti grata, porque eu percebi que eles internalizaram algumas coisas, né? E aí, fora isso, tem a questão da pandemia, né? É muito mais fácil para mim, com plano de saúde, sair na rua e saber que eu vou ter um atendimento, caso eu precise, do que algumas pessoas que não têm essa oportunidade, a oportunidade de se isolar, que vivem em comunidades, né? Que não tem como fazer o isolamento e também não tem a garantia de um serviço de saúde. E as lideranças negras da cidade, nesse caso, se encaixam, né, nesse critério de ter que tomar um cuidado a mais, porque para eles é muito mais difícil do que para as pessoas que têm alguns privilégios, né? Eu queria só complementar a fala do Yuri, porque eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, ele faz parte de um reflexo de uma conjuntura. Então, até o fim do governo Fernando Henrique, a gente tinha o real acabar sendo implementado, né? A geração de renda de emprego aumentando, o pessoal conseguindo se fixar. E aí, nos outros governos do PT, as pessoas tiveram crédito, tiveram acesso, muito programa de habitacional. Então, muita gente saiu do aluguel. Então, muita gente conseguiu ter um iPhone, muita gente conseguiu ter um carro, muita gente fez faculdade. E aí, isso tira as pessoas da realidade. As pessoas não se enxergam mais como pobres, né? Elas acham que, olha, agora eu estou ganhando 3 mil reais e agora eu sou classe média. E está muito distante. Então, essa negação
do status social, né? É um reflexo de um povo que teve alguma coisa, e aí a gente parou de se conversar, acho que nesse momento, né? No momento que ficou confortável, a gente parou de se conversar. E o que aconteceu? Eles se mobilizaram. Eu vou aproveitar o gancho da Rafa aí, dialogando com o Yuri, e vou mandar a braba do Titio Marx, né? A história da humanidade é a história da luta de classes. E acho que se fosse para atualizar agora, século XXI, né, a história da humanidade é a história dos povos oprimidos, inclusive trabalhadores oprimidos, né? E eu acho que essa análise que você fez, Rafa, foi muito feliz mesmo. Inclusive essa ponderação que, inclusive, eu sei que assim o vídeo do Emicida viralizou muito mais, mas o Mano Brown nesse domingo teve lá no Largo da Batata e fez essa pontuação também, né? Ele teve lá no ato e falou: olha, eu tenho condição de estar aqui, né? E eu tenho obrigação de estar aqui com as pessoas que tipo não tem condição de sequer ficar em casa, né? E aí ele se posicionou nesse sentido de utilização do privilégio dele para fazer um contraponto, e eu acho que é nisso que a gente tem que utilizar, inclusive, o privilégio de sermos pedagógicos, de termos acesso até uma experiência histórica mesmo, né? Da gente que participou de todas as movimentações desde 2013 e compartilhar com essa juventude que agora chega meio que para carregar a tocha, né? Óbvio, né, que se aconteça o que acontecer, se chegar um monte de gente para tentar sequestrar a pauta, não quer dizer que a gente vai abaixar a cabeça para a pauta errada, né? Acho que é isso a grande contribuição que a gente tem pós 2013, né? De saber que a gente não tem que esconder a nossa ideologia, por exemplo. Quem é socialista tem que dizer que é socialista, quem é anarquista tem que dizer que é anarquista, a gente tem que se apropriar dessas palavras, né? A gente tem que se apropriar desses títulos, das nossas pautas, da nossa ideologia, da nossa demanda, não tem que ter vergonha, né, de estar disputando a política, de demandar políticas públicas, não tem que ter vergonha de estar do lado dos trabalhadores, né, do povo negro, da população LGBT, das mulheres, a gente não tem que ter vergonha de estar nessa luta, né? E ninguém vai tirar a gente, nem no grito, nem no tapa. Uma das principais coisas que eu queria falar é um dos pontos que a MH falou, sobre essas avaliações, que eu acho que dá para dar um complemento aí, sobre quais reflexões a gente tem que fazer, e não só teórica, mas também na prática, para que o resultado seja hoje diferente do que foi em 2013. Né? Porque, lógico que são conjunturas diferentes, momentos diferentes, mas existe a possibilidade, a gente sabe, no meio desse jogo de xadrez, de que o movimento seja utilizado para fazer alguma armadilha para um governo fascista utilizar o momento para usar de violência, para usar de truculência e arranjar alguma justificativa para isso, né? Eu acho que hoje a palavra-chave, a palavra que tem que estar em questão é consciência de classe. Eu acho que se a gente não trabalhar de verdade, massificar, cansar de falar sobre consciência de classe, o pessoal ainda vai continuar um pouco disperso e um pouco, já fazendo um pouco um gancho no que a Rafa falou, a galera ainda vai ficar naquela de eu ganho 10 mil por mês, sou empregado, né? Ganho 10 mil por mês, mas eu sou classe média, então eu estou acima, né? Eu sou o capitalista. Não, sou o capital. Não, você não é. Você é trabalhador também, você tem que lutar pelos trabalhadores, você tem que encampar essa causa. Então, eu acho que o que houve nesse tempo foi que ficou um pouco deturpada, né? Essa ideia de qual classe eu pertenço. E eu acho que é o principal ponto que deva ser o ponto de convergência entre todos os partidos agora de esquerda, sem exceções, tem que bater em cima desse ponto de convergência, que é consciência de classe para o povo. Não é verdade, companheiro. Com certeza precisamos de muita paciência para fazer a abordagem corretamente nesse momento, para ser didático, né? Rafa, no meio dessa discussão toda, acho que a gente entrou num paradoxo da luta de Schrödinger.
igual o gato lá na caixa, que está vivo e morto ao mesmo tempo. Então, quem vai para a rua, está errado? Não está. Quem vai ficar em casa, está errado? Também não está. Para quem decidiu ir para a rua, agora, já sabemos qual foi o tipo de enfrentamento, qual é o tipo de ação que se decidiu fazer na luta. Para quem decidiu ficar em casa, o que pode ser feito nesse momento para continuar fazendo a luta através das redes sociais, ou enfim, em casa, conversando? O que dá para fazer ainda nesse momento de pandemia, enquanto a gente está afastado, né, sem aglomerações? O que dá para fazer agora para continuar a luta? Eu acredito muito no poder da mobilização virtual, né, de dar visibilidade para causas, que foi um ponto que foi levantado no domingo, né? Quem está em casa, então compartilhe o que está acontecendo na rua. Eu acho muito importante, porque todo mundo está cansado de ver as mesmas coisas, mas se a gente não compartilha, acaba caindo no esquecimento. Fora isso, as conexões, né? É um bom tempo para conexões, apesar de não pessoalmente, mas virtualmente. A gente está conversando com as pessoas próximas, as pessoas que têm dúvida, as pessoas que ainda negam, né, a política, e tentar esclarecer elas e mobilizar essas pessoas para se juntar à nossa luta. Só que a gente vive numa cidade, primeiro, que ela foi colonizada por pessoas que vieram aqui, porque aqui ainda tinha escravidão. Então, a mentalidade da nossa cidade, ela ainda é muito ligada à exploração, né? A nossa cidade tem feudos. Hoje, 2020, a nossa cidade tem feudos. Porque quem está no poder tem nome do vô em avenida. Então, eu acho que a gente tem que pensar em tirar, sim, o Bolsonaro e como fazer isso e como que vai ser depois, mas a gente tem que pensar também, e principalmente porque esse ano é ano eleitoral, de tirar pelo menos uma parte desse feudo e falar para as pessoas: olha, essa pessoa está falando que vai fazer isso, mas ela representa uma família. E essa família já está no poder desde que a Americana é americana, desde que a Americana deixou de ser Vila de Santa Bárbara, né? E falando em Santa Bárbara, nós temos a Festa Confederada, que se baseia em princípios racistas de exploração do povo negro. E aí a gente está preocupado com coisas tão distantes e a gente esquece de olhar para cá, entendeu? Então, a minha luta é contra o racismo, então eu vou primeiro falar que eu não quero que a minha cidade tenha uma festa racista apoiada numa bandeira racista, e isso tem que acabar aqui, porque a gente está pensando em acabar com as coisas lá em Brasília e as coisas estão sendo perpetuadas aqui, no feudo de Americana. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa. Passou rápido, eu sei. MH, Rafa, Yuri, muito obrigado de coração pela participação de vocês aqui. Agradecer imensamente o convite e também cumprimentar aí minhas companheiras aí, a Rafaela e a MH também. E o meu grande abraço pro grande Denis Carvalho aí também. Eu quero agradecer a oportunidade aí, né? Saudar os companheiros que construíram esse debate hoje. Bora pra cima. Agradeço aí, Denis, meu companheiro de outras lutas, MH, Yuri. Fico muito feliz que esse movimento da semana passada tenha causado essa aproximação entre nós. Vamos seguir junto aí, que a gente tem que chegar em algum lugar. Quero agradecer também quem está em casa nos ouvindo. Esperamos que essa conversa possa ter sido positiva e útil de alguma forma para trazer mais força para nós superarmos juntos este momento. Também aproveitar para relembrar que o nosso programa podcast Sobrevivências, realizado com o apoio da Disco 1, produção cultural, e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras às 11h, com reapresentação às 20 horas na Rádio Dom. Na sexta-feira, ele já estará disponível nas redes sociais pelo YouTube. Um aceno de longe com a mão cheia de álcool em gel e até a próxima semana com mais uma edição do podcast Sobrevivências. Tchau!
Sobrevivências. 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 Sobrevivências.